Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 19 de setembro, uma segunda-feira sangrenta. A BTC ameaçando fazer um fundo duplo com aquela mega agulhada do dia 18 de junho em 17.622. Mas olhando aqui na nossa banda de VWAP mensal, a gente basicamente veio visitar a lower da banda de VWAP mensal. Lembrando, gente, que a banda é feita justamente para a BTC trabalhar dentro da banda. Vocês vejam que o corpo real desse candle hoje, vendedor, travou exatamente na lower aqui da banda de VWAP mensal, justamente nesse patamar de 18.500. Agora a gente está um pouquinho abaixo. A lower está exatamente em 18.540, então a gente está um pouquinho abaixo e o corpo real segue um pouquinho acima da lower da banda de VWAP mensal, que segue engolfada pela grande banda de VWAP mensal do mês 6 de 22. Vocês vejam que em junho de 22 a gente promoveu uma banda de VWAP mensal que abraçou a do mês 7, a do mês 8 e segue abraçando a do mês 9. Basicamente, a gente veio visitar a lower. É normal, todas as bandas de VWAP mensal recebem a visita na lower. Aqui a banda do mês 7, que basicamente a BTC trafegou aqui pela banda superior, deu um beijinho aqui na banda, na lower, na linha inferior da banda de VWAP mensal. No mês 8, a gente basicamente iniciou o trânsito pela banda superior, depois rasgou a lower, e agora na banda do mês 9, que é setembro, que a gente está desenhando, a gente deu um beijinho aqui na lower. É uma movimentação absolutamente normal. Aqui na nossa grande figura triangular de acumulação, a gente está ameaçando aqui estressar, eventualmente perder a linha inferior desse grande triângulo acumulacional, mas na minha leitura o máximo que pode acontecer é fazer um fundo duplo com a mega agulhada de 18 de junho, em que a BTC bateu 17.622. Então ali foi o grande estresse. A gente depois estressou a banda superior, fizemos a máxima no dia 15 de agosto em 25.211 e agora a gente volta a estressar a aresta inferior dessa grande cunha triangular de acumulação. No gráfico das bandas de VWAP mensal, de repente a gente está promovendo um repeteco desse padrão comportamental, onde a grande banda de VWAP mensal do mês 5 de 21 abraçou a do mês 6, abraçou a do mês 7, acabou desenhando o fundo que levou a BTC para o all-time high em 69 mil. Aqui, a grande banda do mês 6 de 22 abraçou a do mês 7, abraçou a do mês 8, segue abraçando a do mês 9. Talvez isso aqui seja o fundo que vai levar a BTC de volta ao estresse das uppers da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. No gráfico das VWAPs, a gente segue acumulando, a nossa figura triangular segue vigente. Esse mercado aqui, eu já avisei para vocês que vai testar cada rincão de sanidade do cérebro de vocês. Só os fortes sobreviverão. O que está rolando é um darwinismo mercadológico, sim. No intraday, a BTC está literalmente rasgando aqui, esgarçando a lower, ameaçando voltar para a VWAP, mas formando novas escadinhas descendentes. Agora que a gente deu mais uma esgarçada aqui na lower, agora a gente está orbitando aqui, vamos ver se ela volta em direção à VWAP no intraday. A VWAP no diário está em 18.772. Vocês vejam que ela está muito agressiva aqui nesse esgarçamento da lower. Vamos esperar o gráfico estabilizar, as linhas ficarem flat, para a gente poder ofertar os sinais com alguma segurança. Daqui a pouco eu já vou ofertar os sinais. Na seara fática, a Ripple vai encaminhando o seu imbróglio judicial com a SEC para um julgamento sumário. As duas partes aceitaram um julgamento sumário. O que isso significa na prática, Renato? Significa que esse caso não vai se transformar num leading case, num precedente para casos posteriores. Ou seja, para a SEC é bom, porque se a Ripple ganhar, todas as investidas que a SEC promoveu contra diversas outras altcoins acabariam redundando em nada, justamente porque esse caso seria, né? Até alguns dias atrás, seria o leading case, né? O grande precedente que nortearia
a própria atividade da SEC para investidas futuras. Mas como eles optaram, as duas partes, por um julgamento sumário, vai acabar fazendo coisa julgada tão somente para Ripple. E para a SEC, nesse caso específico da Ripple, ela não vai mais poder questionar o fato da XRP ser ou não uma security, né? Um título de valor mobiliário sob o espectro regulamentar da SEC. Ou seja, não vai criar um precedente para outros casos. Na verdade, foi um acordo entre os advogados. Para a Ripple é bom, mas para o mundo cripto como um todo fica o hiato regulamentar e pressiona ainda mais o Congresso norte-americano a aprovar logo o marco legal do mundo cripto. E a Binance libera a alavancagem do fan token do Santos. E o fan token acaba subindo. O fan token do Santos Futebol Clube teve liberado pela Binance a opção de alavancagem e os traders estão apostando na alta. Lembrem-se de alavancar sempre com responsabilidade. E o hash rate de mineração da Ethereum Classic da ETC atinge o seu all-time high depois da migração da Ethereum que a gente conhece em direção ao Proof of Stake, e boa parte da força computacional que sustentava a confirmação dos blocos na antiga ETH acabou migrando para a ETC, para a Ethereum Classic, que mantém o consenso à base de Proof of Work. E na seara da geopolítica e finanças internacionais, a corrida global para o aumento das taxas básicas de juros, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos da América, vai inclinar ambas as economias da zona do euro e dos Estados Unidos para uma mega recessão. É a capa da Bloomberg dando conta de que os bancos centrais da zona do euro e dos Estados Unidos da América optaram por essa recessão a forceps. E a coalizão de direita na Itália está pronta para vencer as eleições no próximo domingo, e o bloco de direita da Itália parece prestes a conquistar a maioria nas duas casas do parlamento italiano. Lembrando, gente, que o próximo governo que vai ser formado a partir do gabinete que vai ser montado por essa coalizão de direita na Itália vai pegar um país absolutamente endividado, com uma relação dívida-PIB acima de 100%. Ou seja, na verdade a Europa toda agora está tentando solucionar os seus problemas com essa guinada em direção à direita. A Suécia já promoveu uma ampla vitória da direita. Agora, no próximo domingo, a Itália está entregando o poder de volta à direita. O que vem por aí vai ser uma grande repressão à imigração. Provavelmente movimentos nacionalistas vão tentar desintegrar a União Europeia. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O mundo está ficando maluco. A União Europeia nunca viu uma ameaça tão grande ao bloco da zona do euro. Provavelmente esses mega endividamentos nacionais vão causar algum trauma dentro da União Europeia. E, por fim, a lista de convidados para o funeral da Rainha Elizabeth não inclui somente líderes e chefes de estados e membros de casas reais, pessoas comuns, como o advogado Pranav Banot, advogado em Essex, que durante o auge da pandemia prestou assistência jurídica gratuita a pessoas que tiveram suas vidas interrompidas, pessoas que tiveram parentes e suas respectivas vidas interrompidas pelo vírus. Ou seja, existe também um lado comum dentro dos que vão participar do funeral da Rainha Elizabeth, não só expoentes e líderes e chefes de estados e membros de casas reais, mas pessoas comuns que de alguma maneira contribuíram para o bem-estar social, também estão sendo convidados, como esse advogado que prestou assistência jurídica gratuita a pessoas que perderam parentes na crise pandêmica. Enfim, gente, o mundo tá maluco, a Europa tá dando uma guinada forte para coalizões de direita que incluem partidos de extrema direita, tanto na Suécia quanto na Itália, que provavelmente vai entregar o poder para os partidos de direita a partir do próximo domingo.
a gente percebe que há um certo desespero dos europeus de promover uma espécie de reset político que poderia salvar a classe média europeia, mas pelo visto o que vem por aí é muita incerteza. Na minha leitura, esse cenário apocalíptico Mad Max só está contribuindo para uma mega acumulação da BTC. Quando esse aperto quantitativo dos bancos centrais acabar arrefecendo, a gente vai ver uma mega explosão da BTC para um patamar acima de 100 mil dólares. Por enquanto, a gente segue com a nossa cunha triangular totalmente vigente. Para os desesperados que encheram a minha caixa de mensagens aqui, eu reporto que visitar a lower da banda de VWAP mensal é um padrão comportamental gráfico absolutamente normal, como a gente fez agora. Basicamente, a gente veio dar um beijinho na lower da banda de VWAP mensal. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer XTZ que eu não fiz ontem, o gás da rede Tesos. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.